Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Memorial, o Memorialcast. E você está aqui no YouTube Studio, esse lugar maravilhoso, onde nós temos tido o privilégio de estar conversando com várias pessoas aqui, relevante para a nossa comunidade e acredito que para você também. Eu quero pedir aquelas coisas que eu sempre peço no início de cada vídeo, que você se inscreva no canal, que você compartilhe os nossos conteúdos e que você curta esse vídeo. Você tem gostado desses episódios? Tem sempre tido episódios inéditos aqui. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20h30. E tem sido um tempo muito abençoador, pelo menos para mim. Porque cada convidado que nós trazemos sempre contribui de alguma forma. E quem será que está aqui hoje, hein? A última vez nós tivemos aqui o pastorzão, pastor Silvano, da nossa igreja. Foi um bate-papo incrível. Ele pregou aqui para mim, pregou para você. Então, quem vem hoje? Hoje, eu tenho a honra aqui de receber, no nosso episódio do Memorialcast, Evanda. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Gente, ela tá nervosa, mas não tem problema não, que aqui é um bate-papo tranquilo. E as pessoas já te amam, as pessoas recomendaram algumas vezes para que eu chamasse você. É que a gente ainda não tinha tido o tempo da agenda, mas chegou o tempo no tempo de Deus. E eu quero agradecer por você ter aceito o desafio, porque eu sei que dá, se a gente fica meio tenso, Demais. né? Mas eu queria que você falasse, se apresentasse para o pessoal da igreja poder te conhecer, onde você serve, quanto tempo está na igreja, e a gente vai trocando uma ideia. Bom, vamos lá então. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho de como eu tenho servido, né? Eu sou a Evanda, para quem não me conhece, estou no Ministério Infantil, acho que desde a minha conversão. Desde a minha conversão mesmo, quando eu entrei para Memorial, já tem 22 anos. Uau! Então, como líder, eu estou desde... Aí entrei logo que começou a pandemia, uns meses antes, como líder desde a pandemia, mas no ministério mesmo, desde que eu me entendi por filha e serva, eu tenho servido no Ministério Infantil. Já servi só não servi no Ministério de Homens, já passei por recepção, já passei pelo de casais, mulheres, até no coral da igreja, na época eu cantei, mas meu coração queimou e queima pelo Ministério Infantil. E você já está, desde quando você se converteu, você serve Sim, no Ministério Infantil? Desde que eu me converti. Como eu falei no começo ali da minha conversão, eu queria fazer tudo na igreja, eu saía da recepção, ia para lá, ia para cá, enfim. Mas no momento que eu conheci o ministério, daí eu entendi para onde o Senhor tinha me chamado. Que legal. E é um ministério que normalmente as pessoas correm, né? É um ministério infantil, as pessoas têm até medo, assim. Esses dias eu fui desafiado pela equipe de vocês aí, pra estar levando, compartilhando a palavra. Eu já fiquei assim, meu Deus do céu. E eu curto criança, sabe? Eu gosto de ensinar criança. Mas é um baita de um desafio, né? Porque a linguagem é outra, né? É um desafio grande, mas é muito simples trabalhar com criança, né? Elas são simples, elas não precisam de recursos, a gente consegue falar com eles de uma maneira muito simples. Mas é um trabalho desafiador, porque hoje ainda muitas pessoas têm uma concepção difícil em relação ao ministério infantil. Vê como se fosse, é uma creche, eu vou para o culto, eu vou deixar meu filho lá. Mas é uma responsabilidade muito grande que a gente tem ali, de fazer o mesmo que o pastor faz com os adultos no culto. Nós estamos ali com uma responsabilidade, acho que até muito maior, porque essas crianças ainda vão crescer. E a gente está ali para fortalecer, para inculcar a palavra de Deus na cabeça deles, para que eles não se percam aí nesse percurso até chegar à maioridade e fazerem as decisões. Desafiador, né? Desafiador. Eu acho interessante porque é você levar a mensagem para as crianças na linguagem delas, né? E eu sempre ouço falar, né, com quem trabalha no Ministério Infantil, que é um ministério onde você aprende muito, né, com as crianças. As crianças trazem as suas demandas e você é muito ministrado pelas crianças. Sim. Eu já ouvi isso diversas vezes. Eu tive algumas oportunidades no outro lugar que eu servia para poder compartilhar as mensagens, sabe? E eu achava aquilo desafiador, mas incrível, como você vê os pequenos aprendendo, você fala, uau, ele entendeu. Quando você percebe que eles estão entendendo, né? Sim. Isso é incrível. E é assim, a gente tem que usar toda uma linguagem lúdica, né? Só que esse mesmo Ministério Infantil, eu não posso usar a mesma linguagem para todos. Porque ali eu tenho bebês de 1 ano
e pré-adolescentes quase de 11. Então, mesmo dentro do ministério, a gente tem várias linguagens ali para falar com cada turma. Meu Deus então, do céu. É um quebra-cabeça que a gente tem que ir montando, né? Os bebês, eu tenho uma maneira de ministrar com eles. Os juniores já são outras. A cabeça deles já tá a 1000. O maternal, que são ali os de 4... aliás, a partir de 2 anos, 2 a 5, eles estão desabrochando ainda, é aquilo que é tudo legal, é pintura, é toda uma linguagem. Para cada turma, a gente tem que ter uma linguagem diferente. Nossa. Eu não alcanço todos de uma maneira só. Não dá para fazer um culto lá com todo mundo e uma única ministração que eu não vou alcançar. Meu Deus do céu, então o desafio é muito grande. Eu notei que é um tempo que eu frequento a Memorial, assim, de conhecer, mas agora que eu faço parte mesmo, eu vi que o templo lá das crianças é um templo especial para as crianças, né? Então, eu não sei como é que funciona, como é que foi essa mudança, antes da gente entrar nos temas que eu queria falar, mas como é que foi essa mudança? Melhorou muito? Por que surgiu? Porque é uma curiosidade. Normalmente, eu tô perguntando isso por quê? Porque normalmente a gente tem a ideia da sala das crianças, né? A salinha, lá naquele cantinho, com alguns lápis quebrados, né? E aí, quando a gente vê a nossa igreja podendo ali ter um prédio à parte, um salão à parte, dedicado às crianças, eu acho, isso incrível. Como que aconteceu? Isso foi um presente de Deus pra gente aí que trabalha no ministério. Foi resposta de oração, né? Nós nunca, eu particularmente, nunca levei para o Senhor, eu quero assim, assim, assado. Porque por onde nós passamos, fizemos com excelência. A gente estava no templo que está em obras hoje, lá em cima, e já estava tudo, a gente tinha acabado de arrumar as salas, estava com todo o departamento infantil bonitinho, cada turma com a sua sala, lá no fundo, onde a cozinha, a gente tinha o espaço do culto, e de repente o pastor fala, vamos arrumar as tendas, desarmar as tendas que a gente tem que descer. E isso foi muito rápido, então a gente saiu de uma estrutura não tinha para onde ir. Daí a gente começou a usar, hoje é a igreja das crianças, né? Mas antes funcionava o bazar lá. Então a gente estava meio que peregrino ali e usando só os domingos, acontecendo bazar durante a semana. E no final dos 6 dias do ano passado, para os 6 dias a gente tinha limpado o fundo lá da igreja. Porque não sei se você chegou a ver lá como quando choveu, Não ficou um cheguei a período ver. fechado, tava bem, não estava bonito. E a gente limpou o fundo, decorou todo o fundo para a gente fazer os 6 dias. E fizemos com o coração grato. E naquele dia a gente, Senhor, acho que dá para a gente continuar servindo as crianças aqui nesse espaço. E terminando os 6 dias, a gente já estava feliz com aquele espaço. O pastor Silvano estava entrando no cinema e ele me ligou. Daí eu saí, atendi, e ele me ligou, falou, vou te dar uma notícia. Eu falei, já estou ansiosa. Ele falou, você não imagina o que é? Eu falei, não faço ideia, pastor. Ele falou, pelo que você tem orado? Daí ele nos entregou aquele prédio, ele falou, o prédio vai ser de vocês. O Senhor me incomodou e falou comigo. E dessa maneira a gente pisou ali. E desde então tem feito melhorias, mas desde o primeiro momento da sala, até da sala que a gente não tinha, a gente sempre trabalhou com o coração grato e louvando a Deus por isso, né? Porque não importa o lugar, importa o que é feito e qual é o nosso propósito ali, né? Então o lugar nunca foi a prioridade pra gente, mas hoje a gente tem uma igreja. Que legal! Eu acho incrível porque as coisas vão convergindo para o assunto que a gente vai falar hoje. Você tem nos acompanhado e tem visto que nós temos falado nesse mês sobre o tema o servir, né? Em diversas esferas. E quando você fala assim que a gente fazia com o coração grato, independente de, né? A gente sempre fez com o coração grato, porque servir é sempre pela causa, né? Não é pelas condições que a gente serve sempre pela causa maior, né? E é interessante porque a gente vem falando sobre o servir em várias esferas, só que aí a gente chega aqui com a líder do Ministério Infantil, onde você de fato começa muitas coisas ali, né? Que é ensinar essas crianças dentro da fé, dentro do evangelho e também dentro da igreja, dos departamentos da igreja, como é que funciona e como é que você vai projetar estes para poder, então, servir. Sim. Então, eu queria que você dissesse um pouco o que é servir para você e
como tem sido para você servir no Ministério Infantil todo esse tempo e como é para você ensiná-los a servir. Vamos lá. Para mim, servir não é um fardo. Para mim, servir é... Hoje, eu não vejo a Evanda, eu não sei diferenciar quem é a Evanda serva, quem é a Evanda... Não, eu sou a Evanda que sei servir e decidi obedecer esse chamado do Senhor, então eu sirvo com prazer, com alegria. Tenho influenciado os meus filhos a isso, tanto que tudo que eu tenho que fazer do ministério, eles estão ali, estão vendo. E para mim, servir vai muito além da minha vontade. Eu não vou lá porque eu quero ou não quero, eu vou lá porque tem alguém que me chamou e conta comigo, então por isso eu tô ali. Então não tem dia ruim, tem dias ruins, tem dia que eu chego lá, quantas vezes eu chego chorando, porque eu tenho uma demanda atrás aqui pessoal, mas aquele que me chamou, ele conta comigo, independente de... então, para mim o serviço é isso, servir ao Senhor, eu sirvo ao meu Senhor, independente da situação. E eu acho que até o pastor falou sobre isso, né, da questão do voluntariado. Para mim é muito nítido isso. Eu acho que a igreja não devia nem trabalhar com esse termo, voluntário. Não, a igreja trabalha com servos. Nós estamos ali porque Cristo já fez isso por nós. Então agora eu preciso fazer de qualquer maneira, a qualquer custo, eu preciso servi-lo. Não servir ao homem para mostrar nada, mas eu preciso responder à altura aí do que Cristo fez e o chamado que ele fez para mim. Tinha mais perguntas? Tinha, essa daí foi maravilhosa, cara, incrível. É maravilhoso como cada pessoa consegue extrair, né, o cerne do negócio servir e coloca aquilo que ela entende, né? No sentido assim, pô, extraiu ali realmente o coração do serviço. As pessoas acham que isso não é bom, mas meu, servir é o princípio de Sim. tudo. Ele serviu. O que eu perguntei, né, sequente, foi sobre como é para você ensinar essas crianças a servir, preparar essa galerinha desde agora, porque, como eu já ouvi alguns pastores falar, eles não são a igreja do amanhã, eles são a igreja hoje. Agora. E como que você trabalha isso? Quais são os desafios, né? Na verdade, assim, a gente já ensina o servir além da igreja ali para eles, né? É servir o pai e a mãe no sentido da obediência. Então, isso já é algo que é inculcado na cabeça deles, né? Todo domingo a gente está ali plantando a sementinha. Uma hora, quem vai fazer germinar não é a gente, é o Espírito Santo. Então, a gente está ali para lançar essa sementinha. E isso aflora muito neles quando eles chegam na fase ali dos juniores. Tia, como é que eu posso para ser auxiliar? Então, assim, isso já acontece. Tem adolescente lá junior que tá já batendo na trave aí de passar de fase, já quer saber como que faz para virar auxiliar. E hoje eu tenho muitos adolescentes no ministério que passaram pela gente e logo em seguida já estão lá servindo. E você vê que eles servem. Eu falo que os adolescentes ali que a gente tem, essa galerinha mais nova, às vezes eles são mais comprometidos do que adultos. Então, Deus. Eles têm... É o meu compromisso, eu tô lá. E o que eu posso fazer? Se não tem adolescente que vai para cuidar de bebê. Daí, geralmente, à noite, não tem bebê. O que eu posso fazer? Então, assim, isso é gratificante. De certa forma, a gente vê todo um trabalho ali dando fruto. A importância do preparo já desde ali, né? Porque, Sim. quem você falou, tem alguns que batem na trave, né? Tipo assim, estão quase indo pros adolescentes, né? Que seria o próximo. Que é os... adolescente que fala, né? Os pré-adolescentes. Os pré-adolescentes. Então, tipo assim, imagina se você tá conseguindo fazer eles ali, pô, tá batendo na trave, os caras estão procurando ainda um jeito de servir. E qual que é tipo assim, foram os maiores desafios? Isso é desafiador pra você, né, pra vocês, né, a equipe, de ensiná-los a servir dentro dos departamentos da igreja, ou então foi algo que você criou uma cultura? Como é que foi isso? Na verdade, assim, o que eu consigo mais ter controle, assim, de ver é a questão do Ministério Infantil. Hoje eu vejo alguns adolescentes já envolvidos também na JNI. Então, eles vão, já tem esse desejo de estar mais perto. Mas isso, acho que, à medida que... É uma fase difícil a adolescência. Eu tenho um adolescente em casa. Então, as coisas estão meio que fazendo muito barulho na cabeça deles ainda. Mas, na hora certa, o Senhor o chama para fazer algo específico, cada um conforme o seu talento. Isso eu não tenho dúvida que o Senhor faz. Então, minha filha fez 12 anos em junho. Ela já está trabalhando no berçário. Então,
de certa forma, ela vai sair dali, não sei se vai trabalhar na JNI, não sei se é ali mesmo o chamado dela. Ainda não, eu acho que eles não têm esse feeling de qual é o meu chamado, mas uma hora o Senhor vai reforçar isso no coração de todos eles. Amém. O mais desafiador é conseguir criar a cultura, né, de serviço. Sim. Desde pequeno, que nem você tem uma filha adolescente, você tem o Theo. O Theo parece que faz uns 10 anos que mora na sua casa. Nossa, o Theo é uma figura, cara. O Theo é uma figura. Eu queria que você compartilhasse com a gente alguma experiência marcante em que você sentiu que o servir fez toda a diferença no desenvolvimento das crianças. Olha, eu falaria de todas, mas posso falar de mim Claro, pessoalmente? Claro. Às vezes a gente chega para servir e a gente está cansado. Não cansado do servir ao Senhor, mas fisicamente. A gente é humano, a gente cansa. Psicologicamente. O desgaste hoje, enfim. E às vezes vou falar por mim, às vezes eu me questiono, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Será que eu tô cumprindo aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer? E me acho incapaz daquilo. E teve um dia que uma criança chegou para mim e falou, tia, sabe qual é o meu pastor preferido? Eu falei, me diga. Ela falou, você é a minha pastora preferida. Uau! Isso para mim caiu como um peso absurdo, porque no mesmo tempo que eu estava perguntando para o Senhor se eu estava sendo relevante pro reino, no meu serviço, uma criança chega e joga isso para mim. Eu não sou pastora, eu nunca almejei e nem passou na minha cabeça isso, mas ela me vê daquela maneira. É uma responsabilidade muito grande. Nossa, deve ter dado um baita de um baque. Um soco no estômago. Não, porque é engraçado, né? Como Jesus, ele é fenomenal. Ele confirma dentro do nosso coração, usando o meio do próprio serviço, né? Sim. Tipo assim, pra falar... E você já esperava que havia algum dos pastores, né? Sim, ia falar o Silvano, Marcos, Eduardo, enfim. De repente, você... Sim. Tem uma máxima que as pessoas usam bastante, eu acredito que é bem verdade, que o servir, o exemplo ele arrasta, né? O exemplo é o que arrasta, as pessoas elas vão aprendendo à medida do que elas vão vendo. Dizem que as crianças, elas não aprendem tanto pelo que elas ouvem, mas pelo que elas veem, né? Sim. Tanto que as crianças copiam, né? Copiam. Você vê muito os menores ali, até o maternal, eles são muito visuais. Então, se você está na hora do louvor, se eles estão com os olhos nos tios. Se o tio levanta a mão, ele quer levantar igual. Se o tio faz um gesto, ele vai fazer igual. Então, ele está ali replicando aquilo que você está fazendo. Então, eu digo que, diferente do que, como eu falei aqui no começo, do que as pessoas pensam, a gente tem uma responsabilidade ali absurda. Então, até na igreja, se eu chego na igreja, a criança está lá, o olhar dela não está no pastor. O olhar dela está nos tios. O olhar dela está em mim, que eles nos conhecem, né? Então, tudo que eu fizer ali, eu vou estar sendo referência para ele. Nossa! Tudo. E não só na igreja, em quantos outros lugares. Eu já tive... Outro dia eu estava numa feira lá no meu bairro, no escuro. De repente, uma criança puxando a minha roupa. Olha isso! Então, assim, eles estão em todos os lugares e eles vão nos achar em todos os lugares. E daí a responsabilidade nossa vai além do tempo ali do culto, que eu tô com eles. É pra minha vida, eles estão de olho em tudo. Nas minhas redes sociais, os juniores. Isso. Então, assim, a gente não é perfeito, mas a gente tem que tomar um cuidado absurdo com aquilo que a gente faz, como a gente se comporta, porque a gente tá arrastando aí uma geraçãozinha que precisa ser influenciada com coisas do reino. E é interessante porque a Bíblia vai falar que nós somos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, né? Somos. E aí os testemunhas mirim tá tudo aí. Tá. Ligeira e ligada nos professores, nos tio. Eu vejo o Ministério Infantil, a minha irmã, ela é pedagoga, e ela sempre gostou e atuou nesse ministério, né, do infantil. E ela falava assim, que servindo as crianças, né, servindo esse ministério, se aprende muito com eles, né? Porque eles são muito, eu vou usar o termo puros, pela simplicidade, pela falta de... Ele não precisa que você esteja bem arrumado, nem nada do tipo, eles não veem isso, né? Estão sempre te olhando por outros motivos. E ela falava assim, ela usa um exemplo a respeito de oferta, de servir e tal.
que eu acho muito legal. Ela fala assim, que aprender a servir a Deus e por amor, retribuir, dizimar e etc., outros fragmentos da fé, ela usou um exemplo assim. Eu na sala com as crianças, normalmente e na maioria das vezes, eu sempre dou papéis para que eles desenhem. E aí eu vou lá, eu pego os papéis, dou para eles, eu pego as minhas canetas, os meus lápis, dou para eles. E na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, eles desenham, eles fazem lá o desenho e eles voltam com essa folha e me dão o desenho. Eles me dão o desenho de volta com a folha que eu dei, com os lápis que eu dei. Fala assim que Deus ele faz da mesma forma. Ele disponibiliza tudo, segundo Ele mesmo dá, e tudo que Ele espera é que a gente faça tudo com que Ele deu e depois devolva para Ele. E isso é incrível, porque as crianças elas começam a perceber o servir nisso. Sim. Você fala, meu, que profundo. O dia que ela falou isso aí, eu falei, meu, levo pra vida. A gente às vezes acha que a gente tá ajudando a Deus, quando na verdade o próprio Deus faz tudo e permite que a gente participe. Então isso é incrível. Como que o serviço no Ministério Infantil, Evanda, impacta a sua própria jornada de fé e o seu crescimento espiritual? Não sei se você vai entender o que eu vou falar, se vai encaixar com a sua pergunta. Fica à vontade. Mas por muito tempo, às vezes eu não consigo assistir culto. Porque a gente se programa, a gente tem uma escala, tá tudo bonitinho, mas os imprevistos acontecem. Às vezes falta um professor, um auxiliar, e aquele culto que eu me programei para assistir, para participar, né? Enfim, eu não vou conseguir porque eu preciso dar suporte no Ministério Infantil. E por muito tempo isso fez barulho na minha cabeça, mas eu preciso ser alimentada, eu preciso ser... e preciso, mas por algum período isso pode ser difícil eu estar lá, mas eu não posso duvidar daquilo que eu tenho servido, porque se eu duvidar daquilo que eu tenho feito lá, aquilo também é alimento para mim. Se eu duvido disso, eu estou lá, como é que eu posso falar que eu não fui alimentada ali? Então eu estou servindo o que para essas crianças? Nossa. Então, não estar no culto em um domingo não significa que eu não fui alimentada. Então eu preciso acreditar no que eu estou fazendo. Agora, se eu não acredito, não, eu preciso estar lá porque aqui não vale. Então, o meu serviço é em vão, eu não preciso estar ali mais. Nossa, é muito forte você falando isso, porque eu começo a lembrar das pregações que têm sido feitas esses domingos, né? Que, normalmente, as pessoas têm uma ideia de que elas vivem do que elas colhem. Mas, na verdade, não se vive do que se colhe, se vive do que se planta. Exatamente. Porque o que planta nasce, você colhe. E aí, logo você servindo as crianças, né? Eu começo a pensar assim agora, você semeia e como é que você não vai colher daquilo? Sim, e ser alimentado, né? E muitas vezes a gente, antes de ministrar ali, a gente já é ministrado. Eu preciso preparar a aula, eu preciso ler, eu preciso preparar esse ambiente para eles antes. Então, não que eu não precise, eu preciso sim, eu acredito nisso piamente, eu preciso estar envolvida no corpo, eu preciso da comunhão, mas se por algum motivo eu fiquei 1, 2 domingos sem participar, Deus já falou comigo, eu preparei, eu estava ali, eu estou envolvida, eu oro com aquelas crianças. E a gente aprende primeiro, a gente é ministrado primeiro. Porque a gente só pode servir daquilo que eu estou transbordando. Eu não posso chegar lá, improvisar alguma coisa, chegar lá, eu vou passar vergonha. Porque criança não engole qualquer coisa. A gente fica achando que eles comem qualquer coisa, né? Não come. Se você não preparar, eles percebem, Eles percebem, daí eles te levam no... Daí não consegui falar nada, muita bagunça. Eu falei, não, na verdade, você não trouxe o diferencial ali para a aula e muitas vezes eles vão te engolir porque eles sabem que eles são muito mais espertos que a gente. Meu Deus, já ficou mais pesado para mim. Pelo amor de Deus, antes vocês me colocam. Vou falar sobre adoração nesse mês, né? Vai. E eu vou lá, vou fazer barulho com eles lá, vai ser uma benção. Uma das coisas que eu fiquei pensando aqui agora, tem algumas coisas no script aqui para perguntar, mas enquanto você falava a respeito disso, como que você, me veio à cabeça, como é que você prepara ou trabalha com seus liderados dentro da sua liderança a respeito desses assuntos de servir as crianças, de ter esse coração como você tem? Porque eu acredito que para um líder, mais importante do que ter gente ajudando ou ter gente voluntário, é ter pessoas que compram a missão, a causa. Porque a gente serve a causa, a gente não serve
uma coisa, não é isso. Não é assistente social, não é nada do tipo. E como é que você trabalha isso? É desafiador? É desafiador porque existe até uma cultura, acho que dentro da igreja, não estou falando da igreja do Nazareno, A igreja... Memorial, no geral. O que eu posso servir na igreja? Vou lá no Ministério Infantil. Cara, se você vai servir num outro ministério, você precisa ter pelo menos um... Eu sou mulher, eu vou servir no Ministério de Mulheres. O senhor me orientou, ok. Agora eu não posso ir para o Ministério Infantil só porque eu preciso fazer alguma coisa na igreja, eu vou lá. Irmão, você vai atrapalhar meu trabalho. Você vai atrapalhar o funcionamento das coisas ali. Porque você não tem o chamado, você não está preparado, você está ali como um voluntário. Eu vou porque eu quero, não porque o Senhor me chamou para isso. E isso para mim é um desafio. Agora, quando você vê, hoje eu tenho pessoas extremamente comprometidas dentro do ministério. Que elas estão ali porque eu não tenho dúvida que, da mesma maneira que o Senhor me chamou elas também. Você vê pessoas, tipo assim, a gente tá com uma galerinha aí que era auxiliar. A gente, qual é a palavra? Sumiu a palavra. A gente os elevou aí para professores. Cara, não tem como eu falar que aquelas pessoas não têm chamado. Então, assim, hoje a nossa dificuldade maior é com essa questão com esse Ministério de Transição, né? A gente tem uma rotatividade até que grande. A gente tem uma equipe grande porque os nossos cultos ali demandam muita mão de obra. Porque eu preciso de professor, eu preciso de auxiliar, eu tenho berçário, maternal, infantil e juniores. São 4 turmas, então eu preciso de pelo menos 4 professores, mais auxiliar, mais um líder que está ali no dia fazendo a ronda, cuidando. Deus. Então eu preciso de uma equipe grande. E eu não posso ficar me preocupando e quem está aqui para servir, quem está aqui para se voluntariar. Sei. Fica muito complicado. Então, a nossa oração é sempre que, Senhor, que fique quem o Senhor trouxe, quem o Senhor chamou. Porque esses a gente sabe que vai agregar, que vai acrescentar, que vai dar continuidade nesse trabalho no reino, enfim. Acho que eu respondi. Sim. E você acha que tem gente, assim, por exemplo, que vai um dia no ministério e, tipo, de repente ele descobre que, vim por um motivo... Eu amei, assim, impacta, assim, tem isso? Sim, tem. Porque eu já tive experiências, tipo, assim, tudo que é novo é diferente, que nem agora. Você chegou aqui no podcast, era super tenso. Quando o assunto se vira seu, você já fica tranquilo. Então, tipo, eu já tive essa experiência de dar algumas aulas pra criança e você sai e fala, saí aqui cheio, cara, eu gostei disso. Você vê muita coisa assim lá? Já da mesma maneira que tem o lado... O contrário disso também. Contrário, mas tem os que chegaram e que, tipo assim, onde que eu tava até ontem que eu não tava aqui? Nossa. Então, a gente tem, sim, casos de pessoas aí que se converteram e o Senhor já agarrou já chamou para essa empreitada e você vê que as pessoas se dão ali, né? Tá na casa dela, tipo, eu cheguei na minha casa. Caramba. Tô em casa. E uma das coisas que eu percebo assim, Wanda, é que a gente não vê tantos homens, né? A figura masculina no Ministério Infantil. Eu nunca pesquisei o porquê, nem nada do tipo. Não sei se é um medo, um receio, cultura. Que também tem esse lado da cultura, né? Normalmente nós vemos mais as mães com os filhos, né? E essa figura masculina vai saindo um pouco de lado. Esses tempos o Yarley, falando comigo, né? Ele ficou super impactado, ele gostou muito. E aí, quando eu falei pra ele, cara, eu fui convidado pra poder compartilhar uma ministração lá, né? Ele falou, cara, vai, porque é desafiador e, assim, é tremendo. Pergunta pertinente a sua. Que bom que você fez essa pergunta. Eu sempre reparo. Acho que entra muito no cultural também, de que criança, quem cuida é a mãe, mulher, vai nessa linha. A gente necessita de homens no ministério. Bruno, você não faz ideia de quantas crianças ali que não tem relacionamento com o pai, que não vive com o pai, que tem problema, criança que não tem pai. E essa referência masculina, ela faz toda a diferença na vida desses meninos. Hoje a gente tem auxiliares ali, meninos. 1, 2, 3, 4. E agora a gente está com 3 professores. Isso foram enviados por Deus mesmo. O Yarley está no meio dessa empreitada aí agora, o Léo.
e o Rizé. A gente tem 3 professores só. Então, assim, você vê que o professor dentro de sala de aula, pros meninos, ele impõe respeito. Os meninos admiram, os meninos querem estar perto. Isso faz uma diferença absurda e a gente precisa de homens no ministério. Porque o ministério é composto ali de 90% mulheres. Homem a gente tem muito pouco e isso a gente sente uma falta absurda. Então, hoje na nossa escala, a gente procura sempre, pelo menos um dia, um homem tá ali, seja como auxiliar ou no dia do professor, eu tenho um homem ali, porque muitas vezes é o homem. A presença masculina ali, a gente não quer perder isso. Causa respeito, causa sim, autoridade. E mesmo acho que o principal ali pra gente é a questão da influência. Para que essas crianças aí que já têm essa falta dentro do lar, não sinta essa falta dentro da igreja. Porque ali hoje a gente está lá em cima com as crianças, eles não têm o contato direto todo dia com os pastores. Então, eu preciso de referência masculina ali dentro. Principalmente para os meninos. Numa era que todo mundo acha que é normal menino virar menina, menina virar menino. Não, lá dentro a gente inculca que menino é menino, menina é menina, e que o homem é masculino, é impositivo, e a gente acredita muito nisso. Dessa referência, dessa postura ali masculina ali dentro. A gente precisa disso. Que a gente possa orar. É interessante porque a gente vê isso até dentro da igreja, né? O grande percentual é sempre mulheres, os cultos mais cheios são sempre mulheres, e que a gente possa ter graça para poder conseguir entender a importância e a urgência de nós participarmos dessas coisas. Eu sempre sou muito confrontado quando eu ouço coisas assim. Por quê? Porque Deus, ele chamou todos para participar, né? E se tem muita mulher, porque elas estão vendo alguma coisa que a maioria de nós homens não estamos vendo. E que Deus possa dar essa graça, porque a gente possa servir também, né? Ver um ministério infantil ali que tem os homens, tem os garotos, os meninos hoje que vão virar os homens de Deus, né? Sim. E tudo isso. Meu, isso é sensacional. Eu tenho várias perguntas aqui, minhas mesmo, que eu poderia ficar fazendo aqui, mas eu tenho que tomar cuidado. Qual conselho que você daria para alguém que está pensando em começar a servir no Ministério Infantil? Primeiro, orar, pedir para que o Senhor realmente reforce esse chamado. Porque se você não tiver amor, querido, querida, se você não tiver amor por isso, você não vai ficar. Porque não é fácil, é árduo, porque, canso de falar, o nosso trabalho mais simples ali do Ministério Infantil são as crianças. Só que para chegar nas crianças, a gente tem que enfrentar muita coisa. São os pais, que às vezes a gente tem algumas dificuldades, igreja, voluntário, a equipe. Então, assim, o mais simples é você estar com as crianças. Então, mas para chegar até lá, é algo que se você não tiver amor, você não vai permanecer. Se você não tiver convicção daquilo que o Senhor te chamou para fazer, vai ser só algo passageiro ali, que você não vai dar conta, você vai estar perdendo seu tempo. Vai estar perdendo tempo e perdendo tempo do outro também. Meu Deus do céu. E como você vê a importância do apoio da igreja para fortalecer o ministério infantil e o impacto desse apoio no servir? Sai dessa. Sai dessa. Vamos lá. A causa do ministério infantil, não vamos falar de ministério, mas a causa das crianças hoje, ela é urgente. Então, se a gente não tiver o apoio da igreja, fica muito complicado. Matar leão dentro da cova do leão, enfim. A gente precisa do apoio da igreja, a igreja inteira precisa abraçar essa causa. O mundo tem atirado de todos os lados nas nossas crianças. Não adianta só a gente ali estar fazendo um trabalho, às vezes a igreja não está com a mesma visão, a gente precisa ter essa mesma visão do que é um ministério infantil dentro da igreja. Então, não é um ministério infantil para que só a gente... Eu não tenho dom, você pode... não tenho dom para ir lá ministrar para as crianças, mas como que eu posso ajudar? Como igreja, como que eu posso ajudar esse ministério? Hoje nós temos uma irmã do Ministério de Mulheres. Ela nos abençoa todos os domingos. Como? Ela faz uma escala para as pessoas levarem lanche. Ela não tem dom nenhum com criança, mas ela se dispôs. Ela tem nos ajudado. Então, a igreja pode e deve ajudar e estar ali por trás dos bastidores,
Porque não é fácil. Não é fácil. A nossa guerra, às vezes ela é desleal com o que a gente oferece e o que o mundo tem oferecido. E a gente não pode esperar. O tempo está passando, o mundo está querendo comer nossas crianças. Está devorando, o diabo quer devorar as nossas crianças. E a gente não pode perder tempo com algumas coisas. A gente tem que ser rápido, ligeiro. A igreja precisa entender a urgência disso, né? Sim. E o que vai ter que acontecer para a gente poder acordar, né? Ou então... E a gente se refere à igreja, eu acredito que você está falando disso, não da igreja do Nazareno Memorial, né? Mas a conscientização da igreja global, né? Isso é muito sério. Você acredita que o servir no Ministério Infantil tem uma influência positiva nas famílias das crianças? E como que isso acontece? Eu acredito. Acredito muito. Hoje a gente tem visto... Nós temos uma fachada bonita, né? Que dá para ver do outro lado da rua. Tudo presente do Senhor, aquele de pessoas dispostas aí a nos abençoar. Hoje tem se chegado pessoas na igreja por conta das crianças, por causa dos filhos. A gente já tem famílias na nossa igreja que vieram porque viram, ouviram e trouxeram as crianças e vamos descer para o culto. E as pessoas permaneceram. Glória a Deus por isso. Amém. Então, assim, hoje eu não tenho nem... Não me resta dúvida a respeito disso. Crianças têm trazido famílias para a igreja. Nossa, e você fica imaginando que tá só lá em cima, você não tá vendo, a gente não vê entrando nem nada. E Exatamente. Os pais estão ali, criança está sendo ministrada, de quebra atrás do pai, os pais são tocados e o reino vai avançando. Vai avançando. E por isso que a gente não pode ignorar. Criança... Não dá para deixar de lado, gente. Eu tenho que investir ali porque a igreja envelhece. Uau! E as crianças... Nossa, isso é super sério. A igreja envelhece. Isso é pesado. Com certeza. Quem que vai ser os próximos do Ministério de Louvor? Será que eu vou ter que contratar alguém? A gente vai ter que... Ou vai ser gerado a partir desse lugar? Exatamente. Hoje você trabalha no louvor. Serve no louvor, desculpa. Você vê a falta... Você precisaria de mais pessoas ali. E de onde vão vir essas pessoas? Com amor pela obra, com amor pela causa, né? Com amor do servir. E a gente tem um exército aqui sendo formado. Por que eu não posso investir nisso? Para que eles, não a igreja de amanhã, mas a igreja trabalhando no agora, para que eles sejam ministros amanhã. Uau. Nossa, acabei de ser ministrado já aqui. Meu Deus. A gente vai chegando ao fim desse bate-papo, mas eu queria te fazer uma outra pergunta e permitir que você fale mais algumas outras coisas aí pra gente finalizar. Mas se você tá assistindo até aqui, você provavelmente tá sendo tocado e tem sido impactado já. Pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa falar, meu Deus, olha, eu vou mandar isso aqui pra igreja da minha amiga lá. Manda, porque eu tenho certeza que vai abençoar. E se tem alguma parte até esse ponto que você gostou muito, comenta aqui, não sabia disso. #chocado. E para finalizar aqui, mano, tem uma pergunta. Qual é o seu maior sonho para o Ministério Infantil da igreja, da nossa igreja, né? E como servir é parte desse sonho? Vamos lá. Hoje o meu maior sonho, entendo até como vou falar, é deixar o ministério, quando eu tiver que deixar ele no melhor momento. Meu sonho é ver, e eu sei que o Senhor tem nos preparado, a gente tem sido fiel no pouco, foi fiel no pouco, o Senhor tem nos abençoado, e hoje a gente tem feito um trabalho com excelência, não para que os homens vejam, mas para que aquelas crianças sejam realmente abençoadas e usadas, para daqui, não sei, se daqui 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo, para quando aquela igreja estiver recebendo aí 500, 600 crianças. Eu creio nisso. Eu creio e eu acredito que eu vou ver isso. Eu vou estar na liderança? Não sei. Eu sei que eu vou estar servindo. Aonde eu estiver, Amém. Eu vou estar servindo. Não sei se no ministério ainda, mas eu creio nisso. Eu creio que aquela igreja não nasceu no nosso coração, de alguma forma, no coração do pastor à toa. Aquilo é um projeto de Deus, é um plano do Senhor. E com o pouco de criança que a gente tem lá hoje, a gente tem feito com excelência, porque é para o Senhor que a gente está trabalhando. E o Senhor só está nos preparando para algo grande, para um rebanho grande aí de ovelhinhas que vão vir
e a gente já vai estar com tudo nos conformes, porque o Senhor está nos fazendo... Hoje a gente trabalha com check-in. Fomos questionados, mas check-in para tantas crianças? Irmão, tem que fazer isso agora, porque quando tiver 600 vai ficar difícil implantar. Então vamos implantar agora, vamos fazer agora. Então isso eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer. Porque nós somos merecedores e fizemos alguma coisa? Não, porque a obra é dele. Pessoas precisam conhecer Jesus. Crianças precisam ser ministradas naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. E eu queria que você, por fim, deixasse um recado para quem está nos assistindo, alguma mensagem, algo que contribua dentro desse tema servir. É claro que hoje, sendo um pouco mais enfático na parte das crianças, é claro, do Ministério Infantil, mas eu queria que você deixasse alguma reflexão, alguma última mensagem para a gente poder partir para o fim. Vamos lá, então. Igreja, irmãos, hoje o trabalho do Ministério Infantil, ele precisa ser muito relevante. Ele precisa de apoio, ele precisa de apoio dos pais, da igreja, para que a gente consiga fazer o que a gente foi chamado a fazer. A gente está ali não para empurrar Cristo de goela abaixo nas crianças, mas nós estamos ali como semeadores. Todos os domingos a gente tem semeado a conta-gotas na vida dessas crianças. E nós sabemos que o Espírito Santo vai germinar no tempo dele, na hora dele. Então, nos ajude. Como que eu posso te ajudar, sendo pai, sendo mãe? Nos ajude regando essa sementinha em casa durante a semana. O que a gente faz ali é muito pouco para o tempo que eles são expostos ali para o mundo, para o que o mundo tem oferecido. Então, vamos nos juntar nessa causa. A gente precisa combater toda essa ideologia, tudo que o mundo tem jogado em cima das nossas crianças. A gente planta a sementinha, os pais regam durante a semana, a igreja ora por isso, por esse crescimento, e eu não tenho dúvida que dessa maneira o reino vai avançar, vai florescer, e eu creio nisso. Muito obrigado, Evandra. Obrigado por você ter aceito o convite. É um desafio, né? Mas você mandou super bem. Obrigado por ter compartilhado todas essas coisas, essas experiências com a gente, porque eu sou muito abençoado quando vem alguém, senta nesse lugar e compartilha experiências do Evangelho acerca do reino, acerca do que tem servido ao Senhor. E eu vejo sempre o brilho no olhar por aquilo que se faz. E eu acho que isso é fundamental. Amar aquilo que faz, como você disse algumas vezes aqui nessa conversa. Amados, eu tenho certeza que você foi muito abençoado por esse tempo. Eu quero que você comenta aí embaixo. Traz mais aí, quero saber mais do Ministério Infantil. Participe, se você foi tocado de alguma forma a participar desse departamento, procura a Evandra, converse com ela. De repente você foi ativado de alguma forma a poder contribuir e servir nesta causa. Mas eu não me dou bem com criança, não tem a ver com isso. E ela disse aqui nesse assunto, nesse bate-papo, tem a ver com o que você pode fazer. Existe algo dentro de você que pode contribuir para que essas crianças, para que esse ministério flua cada vez mais e mais, e faça a sua parte, que eu tô a fim de fazer a minha. Amém. Evandra, obrigado. Obrigada. Mais uma vez, que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. E espero até uma ter próxima. Acrescentado alguma coisa aqui. Não, com certeza acrescentou. Você fez o assunto. Eu só joguei uns trampolim ali, mas com certeza contribuiu muito. Amados, nós ficamos por aqui nesse episódio de hoje. E eu acredito que você sabe o que você tem que fazer. Se inscrever no canal, curtir esse conteúdo, compartilhar com quem você sabe que vai gostar ou com quem precisa ouvir isso. E não se esqueça de compartilhar as nossas programações. Acompanhe o nosso Instagram, que tem sempre tido conteúdo de devocionais lá. Participe dos cultos. E nós teremos aí nessa semana a nossa conferência da JNI aí, a conferência Deeper. Participe, vai ser tremendo. Vai ter muita ministração, muita palavra, muita adoração ao Senhor. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Nos procure, qualquer coisa, qualquer dúvida, saber onde é o endereço da igreja, vai estar na descrição desse vídeo aqui. Tudo de bom sempre e que Deus te abençoe. Tchau.